Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual discípulo disse que só acreditaria na ressurreição de Jesus se o tocasse? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Felipe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, versículo 24 e 25. Pergunta 2. Por qual motivo os 3 jovens foram condenados à fornalha de fogo? Alternativa A, não comeram carne. Alternativa B, oraram a Deus. Alternativa C, não adoraram a imagem do rei. Alternativa D, agrediram Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, não adoraram a imagem do rei. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua em sua homenagem, e ordenou que todos que passassem por ela deveriam se prostrar em sinal de adoração, mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego temiam a Deus e desobedeceram essa ordem, sendo lançados na fornalha. O Senhor, porém, honrou a fé daqueles jovens e os salvou. Pergunta 3. Qual rei era casado com Jezabel? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Nebate. Alternativa C, Salomão. Alternativa D, Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Acabe. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. 1 Reis capítulo 16 versículo 30 e 31. Pergunta 4. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue sofreu com a doença até ser curada por Jesus? Alternativa A, 16 anos. Alternativa B, 14 anos. Alternativa C, 12 anos. Alternativa D, 10 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 12 anos. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Lucas capítulo 8 versículo 43 e 44. Pergunta 5. Quem viu uma escada onde anjos subiam e desciam? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Aram, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28 versículo 10 ao 12. Pergunta 6. Quem viu Jesus pela primeira vez após a sua ressurreição? Alternativa A, Salomé. Alternativa B, Marta. Alternativa C, Ana. Alternativa D, Maria Madalena. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Maria Madalena. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos capítulo 16 versículo 9.
Pergunta 7. Quem destruiu a serpente de metal feita por Moisés? Alternativa A, Arão. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ezequias. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan. 2 Reis capítulo 18 versículo 4. Pergunta 8. Em qual livro está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males? Alternativa A, em nenhum deles. Alternativa B, 2 Tessalonicenses. Alternativa C, 1 Coríntios. Alternativa D, Filipenses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, em nenhum deles. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Pergunta 9. Qual personagem bíblico era conhecido como amigo de Deus? Alternativa A, Isaac. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Abraão. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 23. Pergunta 10. Por que a nação de Israel foi escolhida por Deus entre os povos da terra? Alternativa A, era a menor nação. Alternativa B, era a maior nação. Alternativa C, por causa da sua fé. Alternativa D, por amor e juramento a Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, por amor e juramento a Abraão. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio capítulo 7 versículos 7 e 8. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.